Olá, estudante! Chegamos ao último vídeo dessa série e hoje basicamente a gente vai fazer duas coisas. Primeiramente, a gente vai containerizar também a nossa aplicação. Então, atualmente a gente tem o banco de dados Postgres lá no container Docker. Eu também vou colocar a nossa aplicação Node.js no container Docker e aí vou orquestrar essas duas aplicações, esses dois containers com o Docker Compose. E a segunda coisa, ela é opcional, tá? Eu vou mostrar para vocês como você subir a sua aplicação na AWS. Basicamente, a gente vai subir os nossos containers para AWS e aí tem alguns passos a serem seguidos. Mas como eu falei, é opcional. Por quê? Porque você tem que criar uma conta da AWS, tem que ter cartão de crédito, apesar que você não vai gastar nada, né? Mas tem que cadastrar um cartão. Então é mais a título de curiosidade, se você realmente precisa subir a aplicação, então eu vou mostrar para vocês como fazer isso, beleza? Vamos lá? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar o container para a nossa aplicação. A gente vai colocar essa aplicação também aqui no nosso Docker Compose, mas antes a gente precisa criar um Dockerfile com algumas configurações para mostrar para o Docker como é que ele tem que levantar essa aplicação, enfim, algumas configurações básicas, tá? Então eu vou vir aqui na raiz do projeto, isso é importante, eu vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de Dockerfile. Perceba que ele está com o ícone do Docker aqui. E aí a gente vai realizar as seguintes configurações. A primeira configuração que a gente tem que fazer aqui é mostrar para o Docker qual que é a imagem que ele tem que instalar aqui. Então na verdade a gente tem que mostrar que ele tem que instalar o Node. Então eu vou vir aqui e colocar a seguinte configuração, from, e aí eu vou colocar Node, e aí eu tenho que mostrar qual que é a versão, né, do Node que ele tem que instalar. Vou colocar 2.12, então é a última versão estável do Node e é inclusive que eu estou utilizando aqui no projeto, então para não ter erro. Você pode colocar também a Alpine, tem Latest, tem outras configurações, mas eu acho mais confiável colocar a mesma versão que eu estou utilizando aqui. Eu vou pular algumas linhas. E lá ele cria uma máquina, né? Então tem que mostrar para ele qual vai ser o diretório de trabalho, né? O diretório que ele vai colocar esta máquina. Então é um diretório, todo um sistema de arquivos baseado em Linux, em Unix, né? Na verdade. Vou colocar /user, /source, /app. Então esse é o diretório onde ele vai montar. Agora eu tenho que falar para ele copiar daqui do meu projeto lá para o container os arquivos, os package.json. Por quê? Para mostrar o que ele tem que instalar, né? Tem lá todas as dependências que tem que ser instaladas, tem os scripts de execução e tal. Mas o que importa realmente aqui são as dependências que ele tem que instalar quando ele levantar esse container. Então eu vou colocar aqui copy. Eu quero que ele copie esses dois arquivos, o package.json e o package.lock. Então eu vou colocar aqui um coringa, asterisco, ponto, JSON, e aí coloco ponto barra para que ele copie para a raiz lá do container. Uma vez que ele copiou os package.json, eu tenho que falar para ele instalar as dependências. Então eu vou mandar ele executar o npm i. Então ele vai executar o npm install para instalar, né, essas dependências que eu tenho lá no package.json. Eu vou mandar ele copiar tudo que está aqui, só que aí tem uma observação, tá? Vou colocar copy, dois pontinhos aqui, na verdade tem um espaço aqui entre esses dois pontos, só que aí tem uma observação, eu não quero que ele copie a pasta Node Modules, tá? Afinal ele vai instalar as dependências, não tem necessidade, isso aqui só vai atrasar o processo, e essa pasta pgdata também. Então, de uma forma análoga como nós fazemos com o Git, eu vou criar um arquivo de pastas e arquivos a serem ignorados. Então vou vir aqui na raiz também, vou criar um novo arquivo chamado .docker_ignore. E antes de continuar, para tudo! Eu tenho que fazer uma coisa, senão eu não vou ficar em paz. Vou vir aqui na pasta src e perceba que todos os nomes de pastas estão no singular, mas eu criei a pasta de rotas no plural. Isso tá me dando uma agonia. Ai, que ódio! Pega lá meu medidor de pressão, mãe! Então vou vir aqui, vou apertar o F2 e trocar para root. Pronto, agora eu estou em paz. Ele atualizou as dependências, então vamos salvar aqui. Também salva, tá? Ele fez a atualização automática, mas a gente tem que salvar. Bem, e no Docker Ignore, a gente faz da mesma forma que a gente faz lá no Git Ignore. Então, eu quero que ele ignore a pasta Node Modules. Eu quero que ele ignore também a pgdata. Pronto. Voltando para o Dockerfile. Lembrando que eu tenho um espaço em branco aqui entre esses pontos. Você copia tudo da origem, coloca lá na raiz do container. Pular algumas linhas. Assim como nós fizemos na nossa aplicação, eu quero que ele sirva, né, a aplicação na porta 3000. Então eu vou mandar ali expor
a porta 3000. E tá quase terminando. E para fechar, eu tenho que falar qual que é o comando que ele tem que usar para subir a aplicação. Então, é o seguinte, lá no nosso package JSON, eu já tinha criado aqui duas entradas de script. A entrada dev, né? Na verdade, eu tenho essa start que o próprio Typeform criou e vai ser ela que a gente vai utilizar, tá? Eu só tinha customizado ela aqui para rodar o server.ts. E aí uma observação, no desenvolvimento nós estamos utilizando o Nodemon para poder fazer aquele hot deploy e tal. Já na produção, espera-se que você suba a aplicação e deixe lá subindo. Não vai ficar alterando o código, né, em produção. Então eu quero que ele execute o comando de start. Então aqui eu vou colocar uma diretiva chamada cmd e aí basicamente ele recebe um array com as palavras do comando. Então eu vou abrir colchetes e aí entre aspas eu vou colocar npm, vírgula, abre aspas, start. Então aqui eu tenho a configuração do Dockerfile. O meu Dockerfile está configurado, é por meio dele que eu vou subir aí o container da aplicação. Agora eu vou lá para o Docker Compose. No Docker Compose eu vou criar aqui um outro serviço. Eu já tinha um serviço do banco de dados que eu apelidei de DB, lembrando que esse nome eu coloco o nome que eu bem entender. E aqui eu vou criar uma entrada chamada app. E vamos configurar esse cara. Então a primeira configuração que eu vou fazer aqui é falar qual que é o nome do container. Então container name, eu tô com algum plugin no Docker que já me dá o autocomplete, eu vou chamar esse cara de Julius API. Depois eu vou colocar uma configuração aqui que é o seguinte, restart, always. Por quê? Caso a nossa aplicação caia por algum motivo, eu quero que ela reinicie, para evitar problemas. Então, por algum motivo parou a aplicação, então eu quero que ele reinicie aí a aplicação do container. Eu vou ter que falar para ele como que ele deve construir a aplicação, como ele deve fazer o build, o deploy. Na verdade, a forma como ele tem que fazer o build, eu já especifiquei aqui no Dockerfile. Então eu vou colocar um ponto aqui. Esse ponto vai fazer com que o Docker Compose procure algum Dockerfile na raiz do projeto. Por isso que eu criei meu Dockerfile na raiz do projeto. Se por algum motivo você criou esse Dockerfile em alguma pasta ali específica, então você tem que especificar aqui o caminho. Então aqui tá ponto, ele vai procurar na própria raiz. Aí vou ter que configurar as portas, assim como eu fiz aqui no banco de dados, eu vou colocar aqui que ele vai pegar a aplicação da porta 3000 e vai expor a porta 3000. Quase terminando. Do jeito que tá aqui, o Docker vai subir os dois containers lá de uma vez. Isso pode dar um problema, porque para a aplicação rodar, eu dependo do banco de dados já estar rodando. Ou seja, para que o container da aplicação execute sem problemas, antes eu já tenho que subir o container do banco de dados previamente. Então eu vou falar aqui que esse container depende deste daqui. Então eu vou colocar aqui um depends on, underline on, e aí eu vou dar um enter aqui para pular uma linha, um hífen e db. Então aqui eu falo que este container da aplicação depende do container do banco de dados. Então isso vai evitar problema aí dele tentar conectar no banco e o banco ainda não está ok. Tranquilo, já fiz a minha configuração Docker Compose, agora a gente precisa testar isso. Eu vou abrir o meu terminal. Você pode também abrir aqui o painel do Docker para a gente poder observar aqui se nossos containers vão subir. Eu tinha removido já previamente o container do banco de dados, até para eu testar aqui e ver se está tudo ok. Então aqui eu vou executar aquele mesmo comando Docker Compose app -d para que ele suba aí os containers e -d para ele rodar em segundo plano. Vou dar um enter, vamos ver se está tudo ok. Então olha só, ele falou que subiu os dois aqui, tá? E é o seguinte, agora a gente chegou no primeiro ponto crítico da aula, que é ver se está tudo ok, se tudo está executando. Para testar mais rapidamente, eu vou aqui no próprio browser mesmo e vou colocar o endereço localhost 3000/usuário e tá lá meus dois usuários, né, que eu tinha, o Sidney e o Timber, né? Ok, então quer dizer que a aplicação está rodando e está conectando no banco. Aí é o seguinte, você pode parar por aqui, mas se você quiser saber como subir a sua aplicação lá num container AWS, continua aí na aula. Bem, para quem não sabe, a AWS é o serviço de cloud computing, né, da Amazon, que oferece uma série de serviços como bancos de dados online, alguns serviços de inteligência artificial e o Amazon EC2, que é o serviço de cloud da Amazon. Então é um serviço pelo qual você pode colocar suas aplicações para rodar lá, para servir suas aplicações aí. Ele trabalha com todo aquele sistema de cobrança, né, de nuvem, ou seja, ele cobra por demanda. Então se você tem um determinado mais acessos, você paga justamente por aquele excesso de acessos. Quando você não tem muito acesso, cobra menos. Então o serviço de nuvem revolucionou a forma como a gente coloca nossas aplicações no ar. Então para que a gente continue, a primeira coisa que você tem que fazer
fazer é ir lá no site da AWS e criar uma conta. Então você vai vir aqui na página inicial e eu vou clicar aqui em Faça Login no console. Ele vai abrir aqui, tá? Se você não tem uma conta ainda, você vai clicar aqui em criar uma nova conta da AWS. Quando você cria a nova conta da AWS, você pode escolher lá para usar um plano gratuito. Mesmo assim, ele vai pedir para você inserir um número de cartão de crédito, tá? Então, se você não tem um cartão de crédito, vai ser um problema, obviamente. Se você tem e quer fazer, pode fazer, você não vai ser cobrado, tá? Inclusive, ele dá um aviso lá. Mas só vai ser cobrado se você colocar uma aplicação que tenha bastante tráfego e realmente precisar de serviços ali que realmente eles são cobrados pela AWS. Caso contrário, não tem problema. No meu caso, eu já tenho uma conta aí na AWS. Para fazer o processo que a gente vai fazer, a gente precisa ter algumas ferramentas instaladas no computador, na verdade duas. A primeira ferramenta que a gente precisa instalar é o AWS CLI, que é o CLI, né, a interface de linha de comando da AWS. Eu vou colocar o endereço daí na tela, que tem as instruções para você instalar esse AWS CLI, dependendo do sistema operacional que você utiliza. A gente vai precisar utilizar esse cara para configurar nossa aplicação para poder subir para a AWS. Só que antes você precisa fazer o seguinte, aqui em cima vai aparecer o seu nome de usuário, você vai clicar aqui e vai em My Security Credentials. Vai aparecer esta tela, no meu caso está aparecendo em português. Aqui você vai ter uma opção chamada chaves de acesso. Você vai expandir aqui e basicamente aqui você vai clicar em criar uma nova chave de acesso. Se você acabou de criar a conta, provavelmente você não tem nenhuma chave. Então você vai clicar aqui e aí você tem que tomar muito cuidado, porque quando você cria a chave de acesso, ele vai te dar duas informações. Uma é a ID da chave de acesso e a outra é um ID secreto, é uma chave secreta. E ele só vai te mostrar essa chave uma vez quando você cria. Então o que você precisa fazer nesse momento? Você copia essa chave e ele também vai permitir que você baixe um arquivo CSV, uma planilhinha que tem esses dois IDs, o ID de chave de acesso e a chave secreta. Salve isso no seu computador, faça um backup disso, porque como eu falei, essa chave ele só vai te dar uma vez. Se você perder, você vai ter que apagar essa chave e tentar criar uma outra, tá? Bem, então salva essa chave de acesso e a chave secreta, e aí o processo é o seguinte. Estou aqui de volta na aplicação, no VS Code, eu abri o terminal e aí eu preciso fazer a configuração no meu projeto para rodar na AWS. Então eu vou digitar aqui o comando AWS, que é o meu AWS CLI, passo configure e vou apertar Enter. No meu caso, eu já fiz aqui, eu já tenho uma chave que eu já utilizei, então já subi uma aplicação lá na AWS, eu estou reutilizando a mesma chave. Então ele apareceu aqui, ó, a chave de acesso, ele esconde aqui o restante da chave e mostra só os 4 últimos dígitos. Se você acabou de criar sua conta, vai aparecer nada aqui. Então aqui você vai colocar aquela chave que ele já mostra ali, né? A ID de chave de acesso. No caso eu vou colocar aqui a minha. E aqui, quando você pressionar Enter, ele vai pedir a chave secreta, né? Então aqui você vai ter que copiar aquela chave secreta que ele te deu e colar aqui. Novamente, ele está mostrando aqui os últimos dígitos, né, da minha chave, porque eu já fiz isso antes. No seu caso, se você acabou de criar a sua conta, não vai aparecer nada aqui. Eu vou colar aqui a minha chave e vou pressionar Enter. E aqui é o seguinte, ele pergunta qual que é a região que você quer criar a sua instância. Na AWS, na página do EC2, e quando você cria aqui, né, vou aumentar aqui um pouquinho, você tem algumas regiões que tem suporte. Então tem uma série de servidores, tá? Se você quiser um ping mais rápido, né, você pode usar, por exemplo, o server aqui de São Paulo. Só que é importante salientar que se você vai colocar uma aplicação para ter o volume de acesso que você vai pagar, tal, que você quer realmente ter ali um suporte, tem que ficar esperto com as tarifas de cobrança, pois, salvo engano, dependendo do lugar que você coloca, a tarifa muda. No meu caso, eu vou deixar aqui no norte da Virgínia mesmo, que é US East 1. Então eu vou colocar este código aqui lá na minha configuração. Então US East 1 é leste dos Estados Unidos. E aqui ele fala qual que é o formato de saída padrão, né? Eu vou deixar JSON mesmo, assim como eu tinha feito antes. Beleza, então o primeiro passo eu já fiz aqui, que é fazer as configurações de conexão com minha conta lá da Amazon. Vamos para o próximo passo?
Bem, o próximo cara que a gente vai utilizar aqui para ajudar a gente, facilitar nosso trabalho, é o Docker Machine. Basicamente, quando você criou lá a sua instância, né, na AWS, no EC2, você pode fazer o processo de forma mais manual. Só que o Docker Machine, ele ajuda bastante a você pegar esses containers que você criou aqui e subir lá para sua instância na AWS. Eu vou deixar aí o link na tela da documentação de como instalar esse cara aí e, novamente, dependendo do seu sistema operacional, você vai ter instruções diferentes. Então ele tem aqui instruções para o Mac, para Linux e para o Windows. Só uma observação, se você estiver fazendo no Windows, ele usa aqui o Git Bash. O que é o Git Bash? Quando você instala o Git no seu Windows, ele também provavelmente já instala aquele bash, que é o terminal de linha de comando do Git. Então esses comandos aqui você vai executar lá no Git Bash, tá? Procura no seu computador. No caso do Linux e do Mac, é só abrir o terminal mesmo e executar aqui esse comando que ele te dá, já tá bem prontinho, é só dar um Enter, depois colocar a sua senha lá de administrador e vai embora. Eu já tenho ele instalado na minha máquina e vamos então lá para o nosso projeto. Como que eu vou criar aqui a minha máquina? Então vou utilizar o comando Docker Machine. O Docker Machine permite que você crie máquinas Docker em diferentes serviços de cloud. Então, por exemplo, a AWS, como a gente vai fazer aqui, você pode usar a Microsoft Azure, você pode usar o Google Cloud, enfim. Aqui no caso a gente vai utilizar a Amazon. Então eu vou colocar aqui Docker Machine, create -driver, e aí eu vou especificar que eu vou utilizar a Amazon EC2. Além disso, eu vou colocar aqui também o nome que eu dá dessa máquina que eu vou criar lá na minha conta. Eu vou chamar ela de AWS Julius. Você pode colocar o nome que você bem entender, tá? Então esse vai ser o nome da sua instância lá na AWS. E agora a gente chegou mais um outro ponto crítico, que é o momento de criar essa máquina lá. Então eu vou dar um Enter e vou ver se vai estar tudo certo. Esse processo ele pode demorar um pouco, tá? Então se você quiser deixar aí a máquina parada, vai fazer outra coisa, vai estudar, vai tomar um café, enfim, vai dar uma volta. Eu volto assim que esse processo terminar. Voltamos aqui e ele terminou lá o processo. Vamos dar uma olhada agora lá na minha conta da AWS para ver a máquina lá, só para espiar um pouquinho. Então eu vou vir aqui em instâncias, já está aqui. No meu caso eu tinha feito uma para teste, né, e matei, né, por isso que tem esse encerrado, mas a minha outra está aqui, né, a que eu acabei de criar, está aqui e executando, olha que legal. Só que a minha aplicação não está rodando, tá? Por quê? Porque faltou eu dar aquele comando do Docker Compose. Só que aí eu tenho um problema. Como é que eu faço para executar esse Docker Compose lá na minha instância da AWS? Porque se eu executar agora, ele vai rodar aqui na minha máquina local. Então, vamos voltar lá para a aplicação, lá para minha terminal de linha de comando. Eu vou executar aqui o seguinte comando: Docker Machine env, e aí o nome da minha instância lá, que é o AWS Julius. Vou dar um Enter e aí ele vai me dar essas informações aqui. Na verdade, são comandos para eu criar variáveis de ambiente na minha máquina. Basicamente, eu teria que executar cada comando desse para eu conseguir rodar lá meu Docker Compose e tal, lá na minha instância da AWS. Para eu não ter que rodar um por um desses comandos, que dá um trabalho, ele me dá uma dica aqui, ó, execute esse comando para configurar aqui no seu shell, no seu terminal de linha de comando. Ele manda eu executar a função eval, né? E já um comando aqui, Docker Machine env tal, que é basicamente o comando que eu executei aqui. Então, basicamente, o eval vai fazer com que eu execute em bash todos esses comandos aqui. Então vou copiar aqui para economizar, né, tempo, copy, e vou colar aqui no meu terminal e Enter. Beleza, parece que não aconteceu nada, mas aconteceu uma coisa muito importante. Agora a minha máquina está apontando lá, o meu Docker está apontando lá para minha instância. E eu vou executar agora o Docker Compose, tá? Docker Compose app-d. Então agora ele vai executar isso aqui lá na minha instância da AWS. Então, vamos lá. Isso aqui também vai demorar um pouco, tá? Ele vai instalar tudo que ele tem que instalar. Eu volto já assim que ele terminar. Voltando aqui, ele já executou. E aí, eu já posso testar minha aplicação? Quase. Basicamente o que eu tinha para fazer aqui para subir a aplicação já acabou. Eu vou lá pro meu painel, pro meu console da AWS. Bem, aqui no console da AWS eu vou descer aqui um pouquinho e vou procurar aqui a opção grupos de segurança. Tá aqui dentro do painel rede de segurança, vou clicar e aqui ele criou um cara chamado Docker Machine. Eu vou pegar esse cara aqui, vou selecionar e selecionado eu vou vir aqui em regras de entrada. Vou clicar aqui em editar regras de entrada e ele vai abrir essa tela aqui para mim. Eu preciso habilitar a porta 3000, que é a porta lá da minha aplicação. Então vou clicar aqui em adicionar regra, eu vou deixar aqui TCP personalizado e vou colocar aqui no intervalo de portas 3000. E vou colocar aqui na origem qualquer lugar.
Agora eu vou vir aqui, vou clicar em adicionar regra. Agora eu vou vir aqui e clicar em salvar regras. Ele vai criar aqui as regras, beleza? E você pode ver que ele criou aqui, né, basicamente duas regras, que ele acaba criando essa aqui também, mas basicamente ele habilitou aqui para minha porta 3000. Legal. Mas como é que eu acesso a minha aplicação? Vou voltar aqui para as instâncias, vou vir aqui na minha instância, vou clicar aqui nela e descendo aqui um pouco, você vai procurar pelo endereço IPv4 público. Então vou copiar aqui o endereço IPv4 público, vou colocar aqui para testar, eu só vou colocar aqui 2.3000 e vou dar um enter aqui. Então ele mostrou aquele endereço raiz que eu tinha colocado, né, a API do AppJulius. E aí é o seguinte, eu vou testar aqui /usuário e deu um problema aqui. O que será que foi? Basicamente eu esqueci de fazer uma coisa aqui, tá? Vou parar, que foi o seguinte, lá no meu orm config, eu cometi um erro que é o seguinte, eu mandei ele conectar aqui num host localhost, lá no Postgres. Só que qual que é o problema? Como agora ele está dentro de um container, o localhost ele fica apontando para ele mesmo. Então, para que isso funcione perfeitamente, eu vou colocar aqui o que o host é o DB. Por que DB? Porque lá no Docker Compose eu chamei esse cara de DB. Bem, e aí o que eu faço agora, Sidney? Eu já subi tudo, né? Como é que vai funcionar? Não se preocupe. Basicamente a gente vai fazer o seguinte, eu vou executar de novo o Docker Compose, só que eu vou executar da seguinte forma, eu vou colocar o app e eu vou utilizar algumas opções aqui, -- force recreate e -- build -d, tá? Isso vai forçar ele a recriar aqui. Então com isso eu garanto que ele vai redefinir aí esses containers com essa configuração nova. E agora eu vou testar novamente. Então, beleza, primeiro teste aqui, ok. Deixa eu colocar aqui /usuário. E tá lá, ele me trouxe nenhum usuário. Eu vou testar aqui a aplicação no Insomnia. Estou aqui no Insomnia, eu vou vir aqui no ambiente Julius e Manage Environments. E no ambiente Julius eu vou trocar aqui essa base URL, o localhost, eu vou trocar pelo IP da minha instância, né, na AWS. Então eu vou copiar aqui lá o meu endereço. Você vai colocar aí o seu endereço. Foi uma barrinha a mais aqui, né? Deixa eu tirar essa barra aqui. Aê, agora sim. Done. E vamos testar aqui de novo. Vou mandar um send. E salvou lá o meu usuário. Legal, né? Vou salvar alguns lançamentos. Então aqui eu tenho um lançamento aqui que é uma venda de HQ. Vou salvar mais outro lançamento aqui apontando para o usuário 1, tá? Que é o Sidney. Vou colocar aqui -200. Falar que foi uma despesa no mercado. No dia 3 de outubro. Ótimo. Agora eu vou recuperar os lançamentos aqui do usuário de ID1, que é o Sidney. E tá lá, perfeito, nossa aplicação toda containerizada rodando lá na AWS. É o fim dessa série, eu espero que ela tenha trazido alguma coisa de interessante para você, tenha acrescentado alguma coisa nos seus conhecimentos, né, desenvolvedor. Como eu falei, esse processo, né, de colocar na AWS é opcional, então se você também pode utilizar um outro serviço de cloud, basicamente eu só mostrei os passos, né, para você fazer com o AWS CLI e o Docker Machine. Você pode utilizar um outro serviço de cloud usando o mesmo processo. E antes de eu terminar essa aula, talvez você esteja agoniado. Poxa, eu queria voltar lá o meu Docker para apontar para minha máquina, né, porque ele ficou apontando lá para a AWS. Eu vou fazer um outro projeto, alguma coisa, ou mesmo trabalhando no mesmo projeto, eu quero fazer alguns testes aqui localmente. Bem, para voltar é simples, tá? Então vou voltar aqui pro meu terminal aqui que tá do próprio VS Code, que já está apontando para a pasta aqui do projeto, e aquele comando que eu tinha executado do eval, né, do Docker Machine env, apontando para minha instância da AWS, eu só vou trocar aqui a instância da AWS para -u, que significa basicamente máquina do usuário. Então eu vou dar um Enter e pronto. Agora eu tô de volta aqui na minha máquina local. Só para mostrar que a gente voltou, eu vou abrir de novo aqui o Docker, tá? Eu vou matar aqui esses caras que tinha deixado rodando. Eu vou rodar aqui de novo o Docker Compose app -d e tá lá, ó, subiu os containers novamente da minha máquina. Beleza? Agora sim, a gente pode terminar a aula. Nos vemos aí no futuro em outras aulas e um grande abraço.